Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio na Mesa da Costura. Para quem não me conhece, eu sou a Midi e aqui eu te ensino a ter uma renda todos os meses através da modelagem e costura infantil. E olha só, mesmo você tendo apenas uma máquina doméstica, isso é possível. Hoje nós vamos falar sobre como perder o medo de não vender as minhas peças ou não conseguir encomendas. Quem tem esse medo? Ou quem já passou por esse medo, né? Exatamente, de não vender as suas peças, né? Ou seja, resumindo, de não dar certo, né? Esse aqui, para quem já passou pela fase, né? Quem já tem um tempinho costurando, já entende, né, do que a gente está falando, aquele medo de você não vender as peças ou de não conseguir encomenda. Quem está chegando agora, que é iniciante, talvez você esteja passando por isso, né, aquele medinho de não funcionar, da Cicrano, do Beltrano ter razão de que não ia dar certo. Quem aqui já passou por isso? Me conta. Não sei se tem muita gente nova por aqui. Quem tá chegando agora, quem me conhece há mais de um mês, porque quem chegou aqui depois de um mês, em um mês no caso, né, um mês atrás, é nova ainda por aqui. Boa tarde. Oi, oi, oi. Vamos entrando, gatinhas. Calorzão por aqui e por aí, gente, como é que tá? Vamos lá? Ó, pra quem tá chegando aqui agora, sejam bem-vindas. Semana que vem já vamos iniciar o nosso evento gratuito, que é Facilitando a Costura Infantil. É um evento que a gente faz, acho que a cada 2 meses, né? Mas até lá a gente faz lives 2 vezes na semana. Um é perguntas e respostas, o outro é na mesa da costura, que a gente traz conteúdos, como esse de hoje, que é o quê? Como perder o medo de não vender as minhas peças ou de não pegar encomenda. Por que o medo de não vender as minhas peças ou pegar encomenda? Né? Por que eu falo dessas duas coisas? Porque dentro da costura infantil nós temos vários segmentos, certo? Você pode escolher trabalhar fazendo peças, produzindo peças sob medida, que seria assim por encomenda, ou você pode produzir as peças, né, deixar as peças prontas e vender como se fosse realmente uma loja. Muita gente faz isso, muitas alunas fazem dessa forma, né? Cria até o sitezinho aqui no Instagram, faz as peças e divulgam, porque não querem mexer mais com o sob medida, né? Então, por isso que eu tô falando desse medo de não vender as peças que eu produzo, né? Eu produzi umas peças aqui, tenho medo de não vender elas. Ou então o medo de não conseguir encomendas. Eu tô começando na costura infantil, né? E eu tenho muito receio de eu não conseguir encomenda, né? Afinal de contas, eu tô entrando agora. Sempre tem aquelas pessoas que é do contra, né? Aquelas pessoas que falam assim, isso não vai dar certo. Já isso aí passa. Né? Não sei se todas que estão aqui conhecem como é que foi pra mim no início, né? Mas o medo, ele é algo que sempre vai existir, até hoje em dia, né? Mas é um medo que ele vai, como é que eu posso falar? Você vai sabendo controlar ele, né? Então, assim, quem tá começando, o medo é esse. Será que vai dar certo? E se não der certo? Eu sou uma prova viva, uma experiência viva. Eu sou uma prova viva de que você precisa enfrentar os medos e a forma de enfrentá-los é fazendo. Por quê? Eu comecei a costurar muito novinha, né? Eu tinha ali por volta de 14 anos, se eu não me engano, né? Então, assim, eu já tinha na minha cabeça que era isso que eu ia fazer, né? É interessante até, porque novinha, né? Uma menina novinha, os pais pensam o quê? Não, vai estudar, vai formar, sim, vai passar, vai arrumar um trabalho
e é isso que vai seguir, né? Normalmente pensa assim. Mas aqui, ó, tem muitas pessoas que trabalham e ao mesmo tempo gosta e ama, né? Tá se apaixonando por esse mundo da costura infantil e quer migrar. Então, olha só, eu novinha, né? Esse medo enfrentando todo mundo. E tem essas pessoas que estão no trabalho, mas querem migrar, mas surge esse receio, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? Muitas conciliam os dois, que depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, como que dá para conciliar essas duas coisas, porque eu também já passei por essa fase de conciliar trabalho fora e costura, até eu viver somente da costura, certo? Então, assim, quando eu era novinha, o meu receio era esse, né? Será se isso aqui, tipo assim, será se vai passar? Eu amo a costura. Eu amo produzir peças. Eu comecei fazendo não o infantil, eu comecei fazendo adulto, que era bem mais difícil, né? Então vocês imaginam, sem direção nenhuma, demorei horrores para conquistar uma peça de qualidade, né? Tudo mais. Mas enfim, é o processo, né? Mas aí, será se é isso mesmo? Será se não? Né? Fui convencendo, o povo que estava ao meu redor, mas depois, à medida que eu fui crescendo, sempre vinham pessoas falando pra mim, né? Vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo para arrumar um emprego. Sempre tinha. E eu sempre acreditando no que eu amava, né? Que era a costura, né? Depois que eu migrei pro infantil, né? Depois que eu descobri que as mamães pagavam, né, caro por uma roupa de festa, foi o mundo ali que eu fiquei, em que eu me encantei, né? Acreditem, você só precisa do seu cliente ideal que você vai, tipo assim, nadar no mar das encomendas, né? Leva um tempinho para você descobrir o seu cliente ideal, porque a maioria das pessoas faz o quê? Só reclama de preço. Ai, tá caro. Outras, é que minha cidade é pequena, não vende, ninguém quer pagar. Não existe, gente, isso de cidade pequena. Quando eu comecei a costurar, a cidade que eu morava era um cubículo. Não sei se vocês conhecem. Hoje em dia ela deve ter, nem sei quantos mil habitantes. Mas era bem interior aqui de Minas, quando eu era adolescente. Januária que chama, não sei se vocês já ouviram falar. Era uma cidade minúscula, bem pequenininha. Mas foi lá que eu já tive os meus clientes. Então, quando você quer, você vai lá e faz acontecer. Você vai lá, bate, eu já bati na porta. É normal, gente. Todo o início, às vezes a gente vê os ateliês grandes, né? Todo mundo indo atrás. Mas se você quer ser uma costureira, que as clientes correm atrás de você e não você correr atrás das clientes, você vai ter que fazer essa partezinha, né? Essa parte de ir atrás das suas clientes, fala com os amigos, né? Oferece, né? Olha, você conhece alguma criança? Tem aqui, tem isso e tal, entendeu? Então, assim, mesmo você trabalhando fora, ou já só nisso, né? Porque tem muita gente que tá em casa, tem uma máquina doméstica aí e precisa ter uma renda. Outras trabalham fora e querem conciliar para depois migrar, né? E teve as que iniciaram desde a adolescência, que no caso fui eu, né? Que tive que enfrentar essas barreiras, tudo aí acreditando que ia dar certo, acreditava no que eu queria. E aí eu fiz acontecer. E, gente, eu era menina, né? Hoje, que a gente já é adulto, a gente sabe conversar, né? A gente sabe oferecer o nosso trabalho. Como que eu fazia antes? Do meu jeito. Do meu jeito. Quem que ia confiar, entregar ali um tecido ou pagar, sei lá, os vestidos de festa infantil na época assim que eu fazia? R$ 450 da época. Da época, R$ 450 era muito, né? 350 era bastante caro um vestido. Hoje em dia, a maioria dos ateliês famosos, esse valor aí é um vestido básico, né? Então, na época, qual é a mãe que ia olhar, confiar? Vai ser o aniversário de 1 ano da minha filha. Vou confiar nessa adolescente para fazer o vestido do aniversário de 1 ano da minha filha. Pagar R$ 450, entendeu? Era um obstáculo para mim muito maior. Então, hoje, quando a gente é adulta, já é tudo mais tranquilo, entendeu? Então, você tem essa capacidade, né? Só deixar o medinho de lado, tem que vencer ele, e a gente vence ele fazendo. Não tem outra forma. Poderia contar pra você, o segredo é você, a bola de cristal, que vai falar assim, que vai dar tudo certo. A minha certeza de que ia dar certo era o meu esforço.
Eu tinha convicção dentro de mim que ia dar certo. Mas por quê? Era o meu esforço, eu fazia, eu ia atrás, né? Como eu sempre falo, a única pessoa responsável pelo seu sucesso é você mesmo, né? Não adianta a gente jogar, a gente tem esse costume de jogar, de terceirizar, né? As coisas não tá dando certo, eu não tô recebendo encomenda, ninguém manda mensagem interessado, mas o que você tá fazendo para que as pessoas vão atrás de você? Para você ser uma costureira que as clientes correm atrás, primeiro você precisa ir atrás e ter a sua lista de clientes, ser requisitada, né? Se profissionalizar, se tornar boa naquilo, ser um diferencial naquilo que você faz, né? Então, foi o que me passou, né, com o tempo, que passou com o tempo essa segurança para as clientes. Era eu saber fazer algo diferente para elas, eu saber inovar. E pelo fato de ser nova, né, elas pensavam, ela deve estar, não sei, se atualizando, tá se informando agora dessas coisas, ela tem uma criatividade para fazer uma coisa ali outra, né? Então foi pegando a confiança, uma foi indicando para outra, né? E aí com o tempo eu já tinha um leque de clientes bem grande, né? A ponto de que de você recusar ou de você indicar para outra costureira, ou de você simplesmente falar, olha, só vou ter agenda para tal época, tá? Inclusive, uma das épocas mais cheias da minha agenda, que inclusive eu acho que é a época mais cheia de todas as agendas das costureiras, é fim de ano, né? É a época mais lotada. Mas foi na época que eu tive que trabalhar fora, né? Porque eu tava naquela crise ali de tenho que mudar de cidade, tenho que dar conta de me manter na minha casa. Eu morava sozinha, gente, eu acho que eu tinha 17 ou 18 anos, por aí, olha só pra você ver, novinha, 18 anos, eu consegui um trabalho numa farmácia, pra vocês verem. Tinha que dar conta de fazer tudo isso, né? E aí eu tava com aquele receio. Até então eu tinha atingido um teto, assim, de encomenda na minha capacidade, né? Que eu conseguiria atender as pessoas e entregar as coisas no prazo. E aí eu tava naquela, pra mudar pra cá, sabendo se eu mudava, como é que ia ser, né? E assim, eu sempre me virei sozinha depois dos 17 anos, né? Então tinha que me manter. Naquela época o salário era, sei lá, gente, mil reais. Eu comecei, acho que foi com 800 e pouco o salário, né? A kitnet que eu morava era 450, já é metade. Eu tinha que ter a minha renda da costura, certo? E aí, como eu falei, eu sempre tive aquele impasse. De um lado, família falando, vai estudar, não sei o quê, larga isso aí, né? E aí eu tentava trabalhar fora, mas eu sempre ficava na minha costura. E aí, nessa época, né, que foi de um pouquinho antes do fim do ano, eu comecei a trabalhar na farmácia. Era num período, assim, de 2 da tarde, se eu não me engano, até 23 horas da noite, né? E aí eu conciliei a costura. Gente, foi aonde eu falei assim, realmente, quando você quer, você faz acontecer. Porque foi a época de maior, assim, faturamento pra mim, na costura. De verdade. E é porque eu trabalhava em dois, tava trabalhando, né? 2 lugares, uma de 2 horas da tarde até 23 horas. E aí, quando eu chegava em casa, eu já deixava algumas encomendas organizadas no sentido de, tenho que modelar, vou modelar aqui. Amanhã de manhã eu já corto, porque aí quando eu chegar do trabalho à noite eu já começo a produzir, costurar, e assim que eu ia fazendo. Gente, foi um mês, assim, pra mim, que eu alcancei, sei lá quanto, mas foi um mês, assim, que foi surreal, né? Que foi na época que eu peguei e juntei todo o dinheiro que eu precisava pra me mudar pra cá, né? Pra Belo Horizonte, que hoje eu moro aqui. Então, imagina, gente, sozinha se virando. Imagina o medo. Como que não tenho medo, né? No meio disso tudo, né? Mas eu sabia que eu ia fazer isso ali acontecer. Só bastava eu mesma querer ir lá e ia fazer. Então isso aqui já serve até mesmo de exemplo para quem trabalha fora, né? Pode ser que você não tenha todo o tempo, porque você é casada, tem os filhos, né? Mas você consegue 2 horas no dia se dedicar a isso, né? Já produz uma coisa aqui, pega uma encomenda acolá,
né? Ir atrás de pegar encomenda. No início eu tava falando que as duas formas, né, das meninas que trabalham, que é sob medida e o pronta entrega, né? Tem as peças ali, deixa eu ver se eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês. Por exemplo, isso aqui, ó, são blusinhas. Isso aqui é uma forma de pronta entrega, né? Fiz blusinhas aqui harmônicas, bem fofinhas, e é uma forma de eu vender isso aqui à pronta entrega. Se eu tenho trabalho, eu mostro isso aqui para as colegas de trabalho, para todo mundo do prédio onde trabalha. Você chega em casa, vai produzir e vai vender os kits aí, entendeu? Onde você trabalha, até você conseguir migrar totalmente. Quem começa, o mais indicado para quem está começando sem o capital, né, que normalmente é as pessoas que não estão trabalhando e querem, né, começar a ter uma renda, o indicado é o sob medida. Por quê sob medida? Porque você não precisa de investimento, você vai precisar só da sua máquina e você vai oferecer o seu trabalho, né? Você vai chegar nas vizinhas, sei lá, gente, você vai ter que dar uma movimentada, entendeu? E perde esse medo. Tem que ir. Você vai ver, a partir do momento que você vai, dá pra você desenvolver até mesmo a questão do falar, né? Eu era muito introvertida, né? Imagina, eu era introvertida e eu tô aqui na frente da câmera, às vezes eu falo pra centenas de pessoas, né? Tem milhares de pessoas no meu perfil, eu tô aqui falando e eu era introvertida, né? Quando a gente passa a falar com as pessoas sobre o seu trabalho, né, oferecer aquilo, você começa a desenvolver essa forma também de falar. E você percebe que esse medo ele vai ficando de escanteio. É um receio que sempre vai existir. Já, será como é que vai ser esse mês? Como é que vai ser mês que vem? Será se vai ter? Será se não vai ter? Vai depender de você ir lá e fazer, né? Então, eu desenvolvi muito essa minha forma de falar com as pessoas. A partir do momento que eu fui atrás, eu era novinha, ia atrás. Teve uma técnica que eu utilizei, que eu vou contar aqui pra vocês, que dá pra vocês utilizarem. E é maravilhoso. Você conhece muitos tipos de pessoas, você conhece pessoas maravilhosas, você conhece pessoas que valorizam o seu trabalho. Foi nessa época que eu comecei a conhecer pessoas que era o meu perfil de cliente. Sabe o que eu fiz? Eu fui em um bairro, nessa época eu morava em Marabá. Não sei se vocês conhecem, fica no Pará, também é uma cidade mais assim. Na época era mais de... Não era tão interior, mas era uma cidade mais... Era pequena, né? Não chega nem a comparar capitais ou umas cidades maiores, né? Era pequena. Mas toda cidade pequena tem os seus bairrozinhos de pessoas que são mais, endinheiradas, digamos assim. E aí, na época que eu comecei a encontrar o meu perfil de cliente ideal, eu ia nesses bairros, eu fiz um cartãozinho pra mim, né? E aí eu ia nesses bairros e batia a campainha. Eu falava, olá, tudo bem? Eu me chamo tal, eu trabalho com isso e isso, sou especialista, aí você fala, em costura infantil. E aqui eu trouxe um cartãozinho, caso você precise de algo, você pode estar ligando, né? Aí, ou se não tinha ninguém, eu botava dentro da caixinha do correio. Sempre oferecia dessa forma, né? Não falando, eu sou costureira. Não só isso, tá? Olha, eu trabalho com costura, né? E eu sou especialista em costura infantil. A gente é focada nesse ramo, né? Fazer as roupinhas é um mundo maravilhoso, peças personalizadas. E aí eu fui desenvolvendo a forma como eu falava com essas pessoas. E aí sim, gente, aí eu fui descobrindo o tipo de cliente que iria valorizar também o meu serviço, né? Que aí são pessoas que não é que não importam no quanto eles pagam. Eles importam muito, assim, com a qualidade, é claro. E eles sabem que essas coisas manuais, elas dão trabalho e é algo personalizado. Eles valorizam isso, né? Quanto ao contrário, tem muita gente que não valoriza coisas manuais, né? Tem gente que valoriza mais algo que vem de fábrica igual. Tem muitas meninas que falam assim, aqui na minha cidade tem muito lojão e as roupas são baratas, o povo não quer pagar em mim. Gente, deixa o povo valorizar o lojão, né? Vai procurar o que te valoriza, né? Pra você poder vender pra eles,
certo? Então, assim, esse medo da questão do e se eu não conseguir vender minhas peças, eu tenho receio de não conseguir vender as peças, eu não conseguir fazer encomenda, você só vai vencer indo lá e fazendo, rompendo. É como se fosse barreiras mesmo. Em tudo que a gente vai fazer, que é novo, a gente precisa se decidir fazer, né? Decidir, beleza, vou lá romper essa barreira, né, de medo. Até porque, gente, é um empreendimento, né? Se você tem aí o seu ateliê, que é só a sua máquina, seja se tá na mesa da cozinha, na mesa da sala, não importa. Você já está sendo uma empreendedora, né? Se você está buscando trabalhar para você, para enriquecer você e não uma outra pessoa, você já está sendo uma empreendedora, né? Então, óbvio que vai existir algumas barreiras que você vai precisar romper, né? Se dedicar e ali fazer para poder fazer acontecer, tá bom? Não tem jeito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Esse kit é de blusinha? É, esse aqui que eu tinha mostrado, né? É um kit de blusinha que muita gente faz. Faz de tapa-fralda, faz de outros tipos de peça, né? Na costura infantil é bom a gente fazer de tudo, que ao mesmo tempo que também que você vai fazendo os kits, vai surgindo encomenda, o pessoal vai conhecendo o seu trabalho, né? Vai encomendando uma coisa aqui, outro ali. Mid, seu esposo acreditava no seu trabalho? Quando eu comecei, quem foi que perguntou aqui? Foi a Arice Moraes. Nossa, diferente o nome. Quando eu comecei, eu era solteira. Era adolescente, né? Então, quando ele me conheceu, eu já fazia encomenda, já trabalhava com isso. Então, assim, ele super apoiou. Ele é muito tranquilo quanto a isso, né? Super apoiou tudo que eu invento de fazer. Até mesmo o pulo, né? Por exemplo, eu tô tendo minha renda de... Vou colocar uma média aqui, mediana, tá? Porque com a costura infantil você pode fazer muito mais do que isso. Vou colocar uma média aqui de 6 mil reais. Se eu tô tendo uma renda aqui de 6 mil reais, aí, tão tranquilo, né? Tranquilo ali, tá de boa, tô tendo meu trabalho. E aí eu tinha que dar o pulo pra quê? Eu quero, né? Conversei, falei, eu decidi que eu quero ensinar outras mulheres que querem ter uma renda com a costura infantil ou que já trabalham com a costura infantil, mas a melhorar a qualidade e alcançarem resultados como eu tive ao longo desse tempo. É um pulo, era um mundo desconhecido para mim. Totalmente. Não tive medo? Tive medo, como eu falei, o medo, ele tá presente. Você tem que enfrentar ele. Se eu não tivesse enfrentado, hoje vocês não estariam aqui. Entendeu? Por que eu digo que eu tive que abrir mão de um pra vir pro outro? Porque é muita coisa, não daria conta de tudo, né? O dia só tem 24 horas. Bem, no início, quando eu tava aqui ainda, eu ainda pegava uma encomenda outra, mas depois eu tive que abrir mão, de fato, pra me dedicar aqui mesmo, às alunas, né? A produzir conteúdo pra vocês e tudo mais. Mas sim, gente, meu sonho ainda, eu ainda vou fazer isso. Arrumar o tempo para poder produzir as peças, porque eu quero. Eu gosto também de fazer, sabe? Ó, as blusinhas é esse modelinho aqui, ó. As manguinhas que lindinha. Blusinha comum, que atrás é ganchinho para o botão. Blusinha comum. Simplesinha de ser feita. Aí eu dobro ela, faço o rolinho e boto dentro das caixinhas. Fica maravilhoso. Então é isso, meninas. Eu espero que, né, tenha servido para vocês de alguma forma o que eu falei, né? Até a minha experiência mesmo. Tem já 12 anos que eu costuro. Foi anos de muito aprendizado, né? Muita dedicação para poder melhorar aquilo que eu estava fazendo, aperfeiçoar, né, as técnicas de uma forma que seria fácil para mim, porque eu sempre tive um pouco de dificuldade de aprendizado, então tinha que ser algo simples para eu entender, né? E aí hoje eu faço qualquer peça, né? Inclusive teve um Reels que eu postei anteontem, que ontem eu tive que sair, não deu tempo de eu postar o outro Reels com a resposta, né?
Anteontem eu postei um vídeo falando da possibilidade de fazer viés com essas fitas que você compra em tecido. Ela é em tecido, mas ela não estica. E o que é normal no viés, né? O que a gente utiliza no viés normalmente? Como que é o viés? Ele precisa ter um pouco de elasticidade, não é? É o que eu ensino pra vocês sempre. O viés, ele precisa ter um pouco de elasticidade para você conseguir manusear ele ali nas curvaturas e tudo mais. Aí, quando eu postei o Rios falando que isso aqui dava uma possibilidade de fazer viés, um monte de gente comentou, não vai dar certo, porque ele não estica, não tem como, porque ele não tem elasticidade. Aí eu fui e postei uma história, falei, gente, eu vou gravar fazendo pra vocês. O ideal é óbvio que ele tem elasticidade, mas se eu quiser fazer algo diferente, vocês sabem que eu sou a louca das coisas diferentes, né? E se eu quiser fazer algo diferente, não vou poder usar algo que não estica? Deve ter um jeito. Eu sempre procuro um jeito pras coisas. Então, mas isso tem tempo, tá? Que eu descobri. E aí, eu fiz, né, o videozinho, depois eu vou soltar pra vocês ainda hoje, mostrando como que eu coloquei, quais são os truquezinhos que me ajudam a colocar algum detalhe que não estique utilizando como viés, porque tem muita dessas fitas pra comprar com umas estampas lindas que dá pra fazer esses detalhes, né? Então, por que não utilizar? Então, eu fiz e vou mostrar pra vocês. Gente, não duvidem da capacidade de vocês pra nada, né? Não é porque a gente fala assim, olha, o viés ele tem que esticar pra ele assentar na curvatura, isso e isso. Não significa que você não vai testar outras coisas. Ah, você vai fazer desse jeito. Não significa que você não vai ousar e testar, inventar alguma coisa diferente, né? Isso se chama criatividade. Você pode fazer isso, né? Você pode descobrir algo novo, algo que nenhuma costureira da sua cidade descobriu. Pode ser o seu diferencial, né? As coisas que você cria. Isso eu venho desenvolvendo em mim desde muito tempo, né? E eu tento passar isso pra vocês fazerem isso. Podem reparar que de vez em quando eu trago umas coisas bem doidas aqui. Essas semanas aí pra frente eu vou trazer outro tipo de inovação que eu vou falar pra vocês. Você vai falar assim, minha irmã, como é que você pensa nisso? Pensei. E fiz, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado também, né? Ó, deixa eu responder as perguntinhas. Quero fazer um vestido caipira pra festa junina. Posso usar o vestido Três Marias? O Três Marias do curso? Pode usar. Você bota um saiote com volumezinho nele, faz um barrado no forro com rendinha branca. Vai ficar super junino. Super, super, super. Nossa, Midi, o que você falou foi exatamente o que eu tô fazendo. Eu trabalho para uma moça no momento e minhas coisas estão paradas. Ela está crescendo, costuro as peças dela e o meu sonho está encostado. Pois começa a trabalhar no seu sonho. Gente, tem uma coisa que eu aprendi, eu sei que para muitas não é tão fácil assim, né? Simplesmente largar emprego. Jamais falaria para fazer isso. Mas eu sempre falo da possibilidade de você conciliar os dois, né? Não há nada mais gratificante do que você trabalhar mesmo. Porque às vezes você dá um duro danado para fazer a outra pessoa enriquecer, né? Usufruir daquilo ali. Ela pode até te pagar, sendo que você poderia ser essa pessoa que estaria pagando um ajudante, né? E você usufruindo, tendo tempo para ficar com sua família, usufruindo, podendo viajar daquilo, né? Isso é super possível. E olha só, Araci, você está trabalhando e costurando para uma pessoa, certo? Então você vê com seus próprios olhos que dá certo. Costura infantil é sensacional. Se você trabalha no adulto, imagine no infantil. Infantil dá muito mais, entendeu? Então você tá vendo com os próprios olhos que funciona, né? Uma pessoa está te pagando para você ajudar ela a produzir e a aumentar e o sonho dela se tornar real, né? Então dá para você começar a fazer isso no tempo que você tem de livre, né? Vai fazendo aos poucos, conquistando seus clientes, né? E daqui a pouco você não precisa mais dividir seu tempo, você fica concentrada somente ali no seu. Tá bom? Então, gente, beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham dado pra aproveitar.
Semana que vem iniciamos os nossos aquecimentos, nossas lives preparatórias para o nosso evento que a gente vai ter gratuito, e começa as inscrições também. Inscrição gratuita, fiquem atentos, tá? Para você para participar, né? Estar por dentro de tudo, tá bom? E olha só, o vídeo que eu vou soltar sobre o viés, se dá certo ou não, olha aqui que eu fiz. Olha isso, que lindo. Na frente, tudo assentadinho, nada repuxando, tem um truquezinho, né? Gente, olha que coisa linda. Tá vendo? Então tem uns detalhes, ó, tem o rosa, tem uns tipos de fitazinha que vende, lindo, que você faz num vestidinho branco. Eu vou até comprar depois um tecidinho com umas laranjinhas, estampa de laranja com fundo branco. E vou botar esse viés, vai ficar lindo, vou mostrar pra vocês, tá? Então ousem mesmo, tá? Façam. Não se prendam a nada, tá bom? Então, gente, beijão pra vocês e até amanhã ou até mais tarde. Eu vou liberar o videozinho como que eu fiz isso aqui, tá? Pra vocês. Então, fique ligada. Beijos!